Ângela e Adela ficam com as ações de Geraldo. Leonardo confronta a mãe. Salma se encontra com Isaac, o rapaz com quem ela traiu Leonardo no passado. Samantha entra em desespero ao acreditar que o pai morreu. Será que o Geraldo morreu mesmo, gente? Ou tudo isso faz parte de um plano dele? Se liguem no resumo semanal da novela Contigo Sim, de 23 a 27 de setembro, para vocês saberem em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer. Sejam todos bem-vindos ao canal. Espero de coração que esteja tudo bem com vocês e desejo um final de semana abençoado por Deus para todos nós. O inspetor Garcia diz a Leonardo que ainda não conseguiram encontrar a carta que a mãe dele mencionou na gravação. Leonardo diz que é uma pena porque sem essa carta ele não poderá saber o que mais a mãe esconde. O inspetor o aconselha a falar com Júlio para ver se ele sabe de algo mais. Depois, Garcia diz a Leonardo que encontraram um corpo. Falta fazer os exames, mas acreditam que se trata de Jerônimo Vidal. Ângela entrega para Mirtes a doação que recebeu do advogado. Mirtes diz que aquele dinheiro vai diretamente para a conta da fundação. Ela entrega um recibo assinado para Ângela e diz que é assim que elas devem fazer as coisas com claridade. Ângela diz que exatamente porque não quer que depois haja confusões. Mirtes diz que confusão é o que ela tinha com seu filho, pois tentou afastá-lo da sua família. Mas o bom é que o filho dela é inteligente, reconsiderou e tem que estar ao lado da sua família. Ângela diz que não quer falar disso com ela. Mirtes diz a Ângela que se Leonardo tomou essa decisão, ela não deve se interferir mais e que pense que deixaria a Salma sem marido e a sua pobre neta sem pai. Geraldo lê uma carta que escreveu para Samantha, onde diz: sei que vai me odiar pelo que vou fazer, mas estou convencido de que é a única maneira de que talvez algum dia abra os olhos e mude. Salma entra na sala de Leonardo muito feliz, mostrando as coisas que comprou para a filha. Ela tenta beijá-lo, mas ele vira o rosto. Enfurecida, Salma diz que ele é um idiota, que a rejeita o tempo todo. Leonardo diz que deixou bem claro para ela que só estão juntos pela filha. Salma volta a ameaçá-lo de ir embora com a filha, de não deixá-lo conhecê-la, se ele não se comportar como um marido exemplar. Leonardo pergunta se Júlio descobriu alguma coisa a mais sobre a mãe dele ou algo que possa lhe servir como pista para encontrar o assassino do seu pai. Júlio diz que não pôde descobrir nada sobre isso. Leonardo diz que ele está lhe escondendo a verdade. Júlio diz que é uma verdade muito dolorosa, mas Leonardo diz que precisa dela, que não importa quanto doa nele, ele precisa saber quem é a mãe, precisa saber qual é o seu passado. Júlio então conta para Leonardo que Sandro e ele eram clientes de Mirtes, que os dois queriam tirá-la desse mundo, mas ela se foi com o que tinha mais dinheiro. Leonardo diz a Júlio: como que com clientes? Que mundo? O que você está querendo me dizer? Júlio diz: eu sinto muito, Léo, mas sim, a sua mãe se vendia para os homens por dinheiro. Enfurecido, Leonardo dá um murro em Júlio, pergunta como ele se atreve a falar assim da sua mãe e diz que é baixo demais para poder se vingar dela. Júlio diz que é a verdade, não é nenhuma vingança, e que acha que no fundo, Leonardo sabe que Mirtes é capaz de tudo. Leonardo fica arrasado ao saber do passado da mãe. Adela diz a Ângela que Geraldo quer fazer uma longa viagem e quer que ela vá com ele por um tempo, mas diz que não se sente capaz de deixar ela e Josué. Ângela incentiva a mãe a ir com Geraldo, pois se trata da sua felicidade. Geraldo entrega a carta para Ângela e diz que ela já sabe o que fazer. Ângela pergunta se ele tem certeza de que quer seguir em frente com isso. Geraldo diz que completamente, que tomou uma das decisões mais difíceis de toda a sua vida. Júlio diz a Leonardo que realmente se apaixonou por Mirtes. Ela foi viver com ele, mas não aguentou a vida humilde que ele levava. Então voltou para a casa onde trabalhava. Ali conheceu Sandro e se casou com ele, mas já estava grávida dele. Júlio diz para Leonardo conversar com a mãe. Leonardo diz que ela vai negar tudo. Júlio diz que por isso ele deve encontrar essa carta, porque ali deve estar as peças que faltam desse quebra-cabeças. Ângela vai até a mansão Vega e entrega para Samantha a carta de Geraldo. Samantha pergunta o que é aquilo. Ângela diz que o pai dela vai deixar o hospital e vai embora. Samantha
pergunta para onde. Ângela diz que não sabe, mas que antes de Geraldo ir, ele vai se desfazer de todas as suas ações. Surpresa, Samantha pergunta o que o pai está tramando e exige que Ângela lhe diga com quem ele vai deixar suas ações. O morador da vila entrega para Félix todas as notificações que foram enviadas para os outros moradores e diz que ninguém sabe de nada. Félix diz que está perfeito, que o rapaz levou uma joinha para ele. Ângela diz a Samantha que amanhã haverá uma sessão do conselho de administração. Samantha pergunta desde quando ela se tornou a voz do conselho. Ângela diz que só está se assegurando de que ela receba a mensagem do seu pai, pois ele não pode falar com ela, pelo modo que ela o trata. E deixa claro que quem está a convocando não é o pai, mas sim o conselho. Furiosa, Samantha manda Ângela ir embora. Ângela diz: "Não, ainda há outro assunto que quero falar com você, Álvaro." Samantha diz que não tem por que falar sobre Álvaro com ela e que aquele maldito traidor mereceu ficar cego. Ângela diz que Samantha sempre esteve tão orgulhosa de Álvaro ser seu marido, pois então deveria se encarregar dele. Samantha diz que não quer um cego ao seu lado. Ângela diz que está com Álvaro em sua casa por humanidade, mas é temporário, e que considera ser obrigação de Samantha cuidar dele, e não dela, pois Álvaro é seu marido diante de Deus e a lei. Samantha diz para Ângela procurar outro lugar para Álvaro e manda ela ir embora. Ângela diz que é claro que já vai, porque falar com ela é uma verdadeira tortura. Álvaro devolve para o hospital o dinheiro que roubou. Chorando, Leonardo conta para Ângela que a mãe se vendia por dinheiro. Ele diz que somente foi uma oportunidade para amarrar o seu pai, Sandro. Ângela diz para ele não falar isso nunca, que é uma bênção na vida de todos que o conhecem. Leonardo diz a Ângela que se sente tão fora de lugar, que sente vergonha pela mãe, se sente traído por tudo e por todos, até por ela. Ângela pede para ele não dizer isso e diz que poderia dizer o mesmo, mas não, e além do mais, eles não estão falando deles. Leonardo pede perdão, mas diz que em tudo que confiava resultou ser uma mentira. Ângela diz: "O meu amor não foi e nem será." Leonardo volta a questionar o fato de Álvaro estar morando na casa dela e se ela não sente nada por ele. Ângela questiona sobre sentir algo por Salma também, pois está na casa dela. Leonardo pede perdão por duvidar. Irritada, Ângela diz: "Pois então me perdoa também", e sai, o deixando só. Álvaro diz ao seu advogado que aquilo foi apenas uma pequena queda. Ele voltará à cena. Álvaro diz que tem um plano, só precisa ajustar alguns detalhes. Adela diz a Álvaro que Josué está dormindo e ela vai aproveitar para ir comprar fraldas para ele. Álvaro diz que tudo bem, que cuida do filho e ela pode ir tranquila. Leonardo encontra anotado na caderneta do inspetor Benjamin o nome de Úrsula, dizendo que ela deu a carta para Mirtes. Leonardo se pergunta quem é Úrsula e por que ela tem a carta. Salma vai ver Álvaro, diz que ficou sabendo o que aconteceu com ele e quer se colocar às ordens dele. Álvaro diz que acha que há muito tempo eles não têm os mesmos interesses. Salma diz que acha que sim, porque afinal de contas eles não querem que Ângela e Leonardo fiquem juntos. Álvaro pede para ela ir embora, porque se Ângela chegar e encontrá-la, Salma interrompe dizendo: "A Ângela vai ficar com raiva? Uma pessoa não pode visitar um doente?" e pega Josué no colo. Álvaro fica nervoso, manda ela deixar o seu bebê e acaba caindo ao tentar se aproximar dela. Ângela chega, manda Salma deixar o seu bebê e o pega do colo dela. Álvaro se levanta, pega a Salma e a coloca para fora. Leonardo chega à mansão Vega e pergunta à mãe se é verdade que ela se vendia por dinheiro. Sim, com a cara de pau, Mirtes dá uma bofetada nele e pergunta de onde ele tirou semelhante estupidez. Leonardo diz para a mãe parar de mentir, que Júlio já contou tudo para ele. Mirtes diz que Júlio disse tudo isso porque insiste na sua estúpida vingança e além do mais é injusta porque ela não teve nada a ver com a morte da mulher dele. Ele é um idiota. Leonardo volta a dizer para a mãe parar de mentir e pela primeira vez na vida lhe dizer a verdade. Mirtes se vitimiza, dá a entender que Júlio nunca quis saber nada dele, que os abandonou e manda ele ir embora, pois não é mais seu filho. Leonardo diz que a mãe ainda teve o descaramento de acusar a Ângela de algo que ela sempre foi, que ela tem razão, ele não é seu filho e nunca foi. Foi somente o seu plano para que ela deixasse de ser pobre. Foi a brincadeira dela para que ela pudesse colocar essa carinha de mulher decente, quando é tudo ao contrário.
Leonardo vai embora e Mirtes fica chorando. Ângela guarda os recibos das doações da fundação em uma gaveta do criado que fica em seu quarto. Samantha chora lendo a carta do pai. Ela amassa e a joga e toma vários remédios com álcool. Enfurecida, ela liga para Álvaro, o chama de maldito idiota e diz que por culpa dele ficou desfigurado e perdeu o pai, porque ele sempre foi contra o casamento deles. Álvaro diz: está bêbada de novo, que estúpida, drogadinha, e desliga o telefone na cara dela. Samantha liga para ele novamente e, descontrolada, diz que ele tem a culpa de que o único homem que a amou a deixou, e isso ela não vai perdoá-lo. Ela diz que maldita foi a hora que ele cruzou o caminho dela. Álvaro diz que diz a mesma coisa e volta a desligar o telefone na cara dela. Leonardo liga para Ângela, diz que não sabia para onde ir e está no pátio da vila. Ângela diz que está indo vê-lo. Samantha diz a Mirtes que tem certeza de que o pai vai dar as suas ações e não duvida de que será para Ângela. Mirtes diz que ela deve estar inteira para essa reunião de amanhã e mostrar o seu poder, não a sua fraqueza. Samantha diz que sim, que vai destruir a Ângela e, se for necessário, ao seu pai também. Todos vão pagá-la, mas acima de tudo, o imbecil do Álvaro. Ângela se aproxima de Leonardo e ele a abraça, completamente arrasado. Leonardo diz a Ângela que o dia dele foi um inferno. Descobriu coisas horríveis, brigou com ela e não a tem. Ângela diz que está ali e pergunta se ele não a vê. Leonardo diz que a mãe mentiu para ele durante 30 anos e continua fazendo o mesmo. Que Júlio lhe disse que a mãe conheceu o pai dele naquele lugar. Ângela diz para ele não se atormentar, porque quem eles são para julgá-los? E o aconselha a dar uma oportunidade a Júlio, porque ele foi uma vítima também das circunstâncias. Ângela o abraça e diz para ele ficar tranquilo que ela está ali. Leonardo pede para ela não soltá-lo, porque não pode sem ela. Pablo recebe alta. Leonardo encontra Júlio para se entender com ele. Júlio diz a Leonardo que Mirtes não pôde aguentar levar uma vida modesta como a que ele vivia, mas tentou, e nesse tempo ele foi gerado, foi produto do amor e não de nenhum acidente. Leonardo diz que esteve conversando com uma pessoa de quem gosta muito. Essa pessoa disse que os dois foram enganados e pergunta se é verdade. Júlio confirma que sim e diz que queria que os dois se dessem a oportunidade como pai e filho. Leonardo diz que ele também. Mirtes questiona Geraldo pelo que está fazendo com Samantha e diz que acha que ele está se equivocando. Geraldo diz que não está se equivocando e que a filha já ultrapassou todos os limites. Geraldo diz para Mirtes ficar na sala que era do Álvaro para continuar com seu trabalho na fundação. Mirtes promete a ele que fará tudo o que estiver em suas mãos para ajudar Samantha e pergunta se pode saber para onde ele vai. Leonardo chama Júlio de pai e o incentiva a lutar pelo amor de Flávia, porque os dois merecem ser felizes. Júlio fica muito emocionado por se entender com Leonardo. Geraldo diz a Mirtes que nem ele mesmo sabe para onde vai. Álvaro pede a ajuda de Clarinha para manter Leonardo com Salma e ele ficar com o caminho livre para reconquistar Ângela. Clarinha diz: que pena e que tristeza, pai. Eu pensei que realmente queria mudar, mas pelo que vejo, continua manipulando tudo. Nojento, Álvaro diz que Clarinha tem que entender que o que ele sente por Ângela é amor sincero e as famílias têm que estar juntas. Ele pergunta se ela quer que aconteça com Josué o que aconteceu com ela. Clarinha diz que não vai cair nas chantagens dele, não quer continuar ouvindo e sai. Começa a reunião do conselho. Geraldo informa que a partir daquele dia renuncia ao seu cargo de presidente do consórcio hospitalar Vega, que parte de suas ações ficará com a dela, outra parte para Ângela e Josué, seu afilhado, e o resto será dividido em partes iguais entre a Fundação Vega e a Fundação Josué Gutierrez. Flávia está saindo de viagem. Júlio chega e pede para ela não ir. Samantha diz ao pai que não vai permitir que ele deixe a sua herança para aquelas duas mulherzinhas. Geraldo pergunta o que ela vai fazer, se vai tratar de matá-las, como fez com o bebê da Ângela. Furiosa, Samantha grita, derruba coisas na mesa do pai e manda ele não voltar a repetir aquilo. Geraldo diz que é verdade, que ela tem destruído a sua vida tentando se vingar de todos e manda ela olhar onde terminou. Samantha pergunta se o pai vai perder tudo, deixando para umas oportunistas por cima da sua própria filha.
Geraldo diz: prefiro deixar para boas pessoas a um ser sem coração, maldito como é você. Geraldo diz que ela está doente por poder e dinheiro, que dói nele vê-la assim. Samantha diz que ele já não é seu pai, é seu pior inimigo. Ela já não sente nada de carinho por ele. Geraldo diz que ela vai se arrepender disso que está dizendo. Samantha diz: não sei, Geraldo, porque a partir de agora eu vou te chamar assim, Geraldo, e não pai. E sim, talvez é o melhor não voltar a te ver nunca. Ela manda ele continuar com aquela farsa, porque com ela não conta. Geraldo diz: e quando eu contei com você, Samantha, nem mesmo a sua mãe, quando estava morrendo, contou com você, agonizando. O que devo esperar eu de você? Júlio diz a Flávia que deixará tudo por ela, se ela o aceitar. Ele mostra uma passagem, diz que o seu voo sai amanhã pela tarde e que a ama. Flávia diz que o ama e o beija. Álvaro pede para Ângela deixar ele recordar o rosto dela. Ângela não quer, mas acaba aceitando, e ele aproveita para beijá-la. Leonardo chega nesse momento. Ângela empurra Álvaro e vê Leonardo. Leonardo sai com raiva e Ângela vai atrás dele. Álvaro sorri e diz: Leonardo, acho que você chegou no momento certo. Ângela pede para Leonardo esperar, diz que não é o que parece e jura que Álvaro a pegou desprevenida. Leonardo disse que não acredita nela, que disse que isso ia acontecer, e o que mais o entristece é que foi ela quem arrumou tudo para que Álvaro vivesse em sua casa. Ângela diz que ele está vendo somente o que quer. Leonardo diz: e já não quero ver mais. Furiosa, Mirtes pergunta o que Júlio quer ali. Júlio diz que foi só lhe dizer adeus, que vai embora daquele lugar para sempre. Ângela retorna para casa, dá uma bela bofetada em Álvaro e pergunta se ele não se cansa de fazer mal a ela. Álvaro diz que não foi sua intenção, mas é melhor que Leonardo se dê conta de que eles se amam. Ângela diz: enfia isso na tua cabeça. O único homem que eu quero, o amor da minha vida, se chama Leonardo Santillana. Entendido? Álvaro diz que está bem, pede perdão e que não vai acontecer outra vez. Ângela diz que acha bom, porque se ele voltar a tentar tocá-la, nesse mesmo momento sairá da casa dela. O contador diz a Geraldo que Álvaro omitiu alguns pagamentos que deveria ter feito para o consórcio. Geraldo diz a Nancy que aquele infeliz aprontou mais uma, e o pior é que eles não podem fazer mais nada, porque Álvaro deixou as suas contas totalmente vazias. Mirtes diz que Júlio ficou sem Flávia e sem ela, porque agora, nem com todo o dinheiro do mundo, será suficiente para ele passar a noite com ela. Júlio diz que pagaria todo o dinheiro do mundo, mas para não voltar a vê-la, e que a única coisa boa de haver a conhecido foi ter tido um filho maravilhoso, um filho que ela jamais soube apreciar. Mirtes diz que um filho que detesta ele. Júlio diz que ela está enganada, que já fez as pazes com Leonardo e a quem ele odeia é a ela. Júlio diz a Mirtes que a sua vingança acabou e que ela mesma está se destruindo porque está caminhando ao destino que a corresponde, um lugar escuro e solitário. Ângela tenta falar com Leonardo no hospital. Ele diz que os dois já não têm nada para falar. Ângela diz que é claro que sim, que Álvaro se aproveitou e pede para ele não deixar que isso os separe. Salma vai se aproximando com duas enfermeiras de onde eles estão. Leonardo a vê e puxa Ângela para um quarto. Ângela pergunta o que ele está fazendo. Leonardo diz que Salma está ali e ele não quer que ela os vejam porque não quer problemas e nem escândalos. Ângela se aproxima dele e tenta beijá-lo, mas ele não permite. Ângela diz que se ele não quer beijá-la, que pelo menos deixe ela se explicar. Leonardo diz que às vezes se odeia por amá-la tanto. Dr. Galegos está atendendo a um paciente. Salma chega e fica surpresa ao ver que se trata de Isaac. Ângela diz a Leonardo que de verdade não sente mais nada por Álvaro e conta que Salma esteve em sua casa segurando o seu bebê. Ela diz que não sabe do que Salma é capaz, mas a quer fora de suas vidas. Isaac diz a Salma que é curioso, que quando estavam viajando pela Europa, ela sempre lhe disse que não queria ter filhos, e olha como se encontra agora. Ângela diz a Leonardo que quer estar com ele, mas pouco a pouco eles estão se afastando. Muito chateado ainda, Leonardo diz que sim e sai. Isaac diz que Salma não sabe o que ele daria para voltar a sentir a sua pele, os seus beijos e o seu calor. Salma diz que agora é uma mulher casada e acima de tudo fiel. Isaac diz que ela traiu Leonardo quando o conheceu e em seguida eles foram para a Europa. Salma diz para ele calar a boca. Isaac diz que vai refrescar a memória dela e a beija.
Salma diz que eles não podem ser vistos juntos e o convida para ir ao apartamento dela. Geraldo diz a Dário que Luz começará a trabalhar como assistente dele. Em seu apartamento, Salma pede a ajuda de Isaac para tirar Ângela do seu caminho. Ela pede para ele dar uma doação muito generosa para a fundação de Ângela. Geraldo diz a Adela que se sente muito triste ao ver a sua filhinha Samantha transformada nesse ser monstruoso. Adela o consola e diz que está muito agradecida a Deus por ter colocado um homem como ele no seu caminho. Ângela entrega para Mirtes os comprovantes das doações que recebeu. Mirtes diz que conseguiu uma reunião para ela com um velho cliente da galeria e acha que ele será um doador importante porque é um homem muito rico. Samantha quer mandar Luz embora do hospital, pois não concorda que ela trabalhe para Dário. Luz diz que sente muito, que quem a contratou foi o seu Geraldo e Dário e só eles podem despedi-la. Álvaro diz a Clarinha que se arrepende de ter julgado Dário tão duramente, porque acha que ele a amava de verdade e a prova é que a deixou livre. Sebastião diz que um homem como Dário não é bom para Clarinha. Álvaro diz que nisso os dois concordam, mas seria bom que Clarinha o perdoasse. Sebastião diz que pode ser, mas o que não é bom é que ela continue tendo contato com ele. Clarinha diz que nenhum dos dois devem lhe dizer como ou quando ela deve perdoar o Dário, porque isso é uma decisão dela. Geraldo pergunta se Leonardo gostaria de ser o novo diretor-geral do Hospital Central Vega. Leonardo agradece, mas diz que tem outros planos, outros sonhos e não gostaria de deixar a Fundação Vega. Leonardo sugere que Geraldo dê o cargo para Dário, diz que ele mudou muito e além de ser médico, também é administrador. Mirtes diz a Ângela que acabou de falar com o subsecretário de saúde e ele lhe disse que elas já têm os terrenos em Real do Mar para construírem a clínica. Ângela fica muito feliz e agradece a Deus por tornar o seu sonho realidade. Um vizinho escuta Estrelinha e Guigo falando sobre a doença dela e sai apressado de perto deles. Ele retorna, desinfeta o tanque de lavar roupas. Trata a Estrelinha com grosseirinha e a chama de infectada. Ed se aproxima nesse momento e diz: volte a chamar ela assim que eu quebro a sua cara. Com a minha menina você não vai voltar a falar assim, ficou claro? Leonardo pergunta se o inspetor Garcia pode lhe conseguir a agenda telefônica do inspetor Benjamin, porque quer tentar localizar a senhora Úrsula. Leonardo diz que tem certeza de que essa mulher pode ser a chave sobre o assunto da carta. Garcia diz que mandará um e-mail para ele com todos os telefones que tem de Benjamin. Garcia aconselha Leonardo a procurar no celular da mãe dele também, porque talvez ali encontre o que está procurando. Leonardo diz que pode ser, ainda que se conseguir o celular da mãe, não será nada fácil encontrar informação. Garcia diz para ele conseguir o telefone, que conhece hackers que pode extrair essa informação. Geraldo diz que Dário mudou, que acredita que todo mundo merece uma segunda oportunidade e quer que ele seja o diretor-geral do hospital. Dário agradece Geraldo, garante que ele não vai se arrepender e diz que é uma honra. Ângela vai até o apartamento de Salma, manda ela ficar longe do seu filho e que se voltar a colocar uma mão em cima dele, vai se esquecer de que ela está grávida. Salma diz que só está defendendo o que é seu e avisou que se ela não ficasse longe do seu marido, o filho dela ia pagar. Ângela diz: se atreve e vai ver como eu arranco seus olhos. Salma diz: eu tô grávida, sua tonta, não pode encostar nenhum dedo em mim, assim que sou eu quem vai arrancar os olhos do seu filho. Furiosa, Ângela dá uma bofetada em Salma e diz: uma bofetada não vai fazer mal à sua bebê, e tomara que você se lembre que como mãe, eu vou defender o meu filho, seja de quem for. Leonardo conversa com Dário sobre o beijo que viu Álvaro dando em Ângela. Ele diz que está cheio de dúvidas e se pergunta se ela ainda sente algo por ele. Dário, idiota, diz que também tem essa dúvida. À noite, Júlio e Leonardo se encontram no apartamento de Dário. Dário diz para Júlio cuidar e amar muito a sua mãe, porque ela merece. Leonardo diz a Júlio que vai sentir muita falta dele e eles se abraçam. Júlio diz que quando eles voltarem a se ver, vão estar todos juntos como uma verdadeira família. Geraldo entrega sua renúncia para Samantha e diz que Dário vai substituí-lo. Samantha pergunta se ele está louco. Geraldo começa a se sentir mal e Samantha pergunta se ele vai começar com as suas chantagens.
Ângela vai se aproximando. Samantha diz que vê que o pai não tem remédio, que ele se rodeia dos seus piores inimigos e é um traidor, o pior de todos. Geraldo desmaia e Ângela diz: Samantha, já chega, o seu pai está se sentindo mal. Ângela começa a socorrer Geraldo e pede por ajuda. Samantha se desespera, grita por ajuda e manda fazerem algo, porque o seu pai está morrendo. Galegos começa a fazer uma massagem cardíaca em Geraldo. Nélida avisa Leonardo que Geraldo está mal. Galegos e Nélida não deixam outra enfermeira se aproximar de Geraldo. Samantha invade a sala e Nélida diz que sente muito, que fizeram tudo o que podiam. Galegos diz que não há mais nada para fazer, que Geraldo faleceu. Samantha grita desesperada. Ângela vai até eles e fica observando tudo em silêncio. Desde já eu adianto a vocês que o Geraldo não morreu, viu, gente? É tudo um plano dele. O Geraldo vai voltar. Leonardo pergunta como Ângela se sente. Ela diz que não pode explicar. Samantha invade a sala de Leonardo, dizendo que tudo é culpa da Ângela, que ela matou o pai dela. Samantha diz que Ângela fez tudo para tirar o seu pai e conseguiu. Ângela diz: a tua atitude e o teu egoísmo foi o que te separou do teu pai. Ele te amava muito. Fez tudo por você, mas você nunca pôde ver isso. Samantha pergunta como Ângela pode lhe dizer isso, que é a filha do Geraldo e não ela. Ângela diz: pois então se comporta como tal e te aviso que vou cumprir a última vontade do seu pai. Samantha pergunta do que ela está falando. Ângela diz que Geraldo queria ser velado na vila. Começa o velório de Geraldo. Tudo é noticiado pela TV, que dizem que ele teve um infarto fulminante. Samantha chega acompanhada por Mirtes. Sobre o caixão, Samantha diz que espera que o pai descanse em paz e que se dê conta de que nunca esteve do lado dela. Ela diz que não pode ser que ele era mais feliz com aquela gente do que com a sua própria filha. Mirtes senta ao lado de Adela e pergunta por que ela está chorando. Ela diz: morreu antes de que você pudesse amarrá-lo e se casar com ele. Adela pede respeito por Geraldo. Mirtes diz que ela somente foi um capricho para Geraldo, uma fantasia de se deitar com a gente do serviço. Adela diz que Mirtes pode pensar o que quiser dela, mas que nunca mancha a memória de um homem incrível. Samantha faz um escândalo. Ela diz que odeia Ângela, que ela separou do seu pai e ele morreu odiando por culpa dela. Ângela se aproxima de Samantha e diz: desejo, pela memória do seu pai, que um dia você deixe de me culpar pelos seus problemas. Samantha dá uma bofetada em Ângela. Leonardo se levanta para defendê-la, mas Salma e Dário não permitem que ele se aproxime delas. Samantha diz para Ângela não se atrever a usar a memória do seu pai. Com a maior tranquilidade, Ângela diz: desabafa se é isso que precisa. Samantha olha para a foto de Geraldo e diz: sabe, pai, eu tentei, mas não posso. E se meu pai quer descansar no meio da pobreza, é problema dele. Eu vou embora. De todos os modos, como ele mesmo disse, já não sou sua filha. Mirtes e Samantha vão embora. Salma vai atrás delas e, ao passar por Ângela, a chama de mulherzinha. Já em casa, Mirtes diz que Samantha tomou quase todos os remédios do frasco dentro do carro. Depois de chorar muito, Samantha acaba dormindo. Mirtes olha para uma foto de Geraldo e diz: quem iria dizer, querido? Ninguém sabe para quem trabalha. Ângela entrega o envelope para a mãe e diz que é a última vontade do seu Geraldo. Geraldo deixa uma carta para Adela e passagens para ela recorrer o mundo. Adela diz que não pode, mas Ângela incentiva a ir, dizendo que elas venceram o destino, a prisão, e claro que vão vencer aquela distância temporária, que além de tudo é alegre. Ângela diz para a mãe desfrutar a sua viagem. Vão se passar alguns dias. Samantha fala com seu advogado e trama com Mirtes e Salma o que farão para prejudicar Ângela. Samantha se lembra da conversa que teve com o advogado, do que ele disse para ela fazer para conseguir as ações do pai de volta. Mirtes diz que não pode acreditar que ela está convencendo os membros do consórcio para ficarem do seu lado. Salma diz que Samantha não pode deixar de modo algum que a última vontade do pai pese para ela. Samantha diz: claro que não, morto o rei, que viva a rainha. E elas brindam por isso. Mirtes diz: saúde, porque a sorte da Ângela está para mudar para sempre.
Álvaro se mostra preparado para ficar com o filho. Ele diz que se precisar, Clarinha o ajuda. Ângela vai para o trabalho. Álvaro diz ao filho que a mãe dele logo vai se dar conta de que eles são a sua única e verdadeira família. Garcia envia para Leonardo os números dos telefones que Benjamin tinha anotado. Leonardo começa a procurar por Úrsula. O vizinho que tratou Estrelinha mal pede desculpas a ela por ter sido tão grosseiro. Leonardo pede para Ângela ajudá-lo, distraindo a sua mãe, para que ele possa entrar na sala dela. Ângela e Ed inventam para Mirtes que tem um amigo que quer doar para a fundação. Ed diz que o amigo tem medo de hospitais e o máximo que conseguiu foi que ele ficasse esperando no salão. Ângela diz a Mirtes que o homem insistiu em vê-la e conseguem tirá-la da sua sala. Leonardo entra na sala da mãe, pega o seu celular e recebe orientação por telefone do que fazer. Ele sai e faz sinal para Ângela e Ed de que já deu tudo certo. Ed diz que o amigo lhe enviou uma mensagem dizendo que não vai poder ir. Mirtes se irrita, diz que não está ali para perder tempo e volta para sua sala. Geraldo deixa o seu carro para Pablo, para que ele e Abel montem o seu próprio negócio. Isaac vai até a casa de Ângela. Ângela diz que não entende porque eles não puderam se encontrar no hospital. Isaac diz que quer que a sua doação para a Fundação Josué Gutierrez seja totalmente anônima. Ele diz a Ângela que fará uma grande doação em dinheiro e, como já está tarde, sugere que ela o guarde bem na casa e só no dia seguinte vá depositá-lo. Ângela preenche o recibo e ele o assina. Mirtes manda Nancy viajar para Real do Mar para analisar os aspectos legais do terreno onde vai ser construída a clínica. Ela diz que Nancy sairá no voo da noite. Depois, ela liga para Samantha e diz que está tudo pronto, que já se livrou da advogada. A estúpida vai hoje mesmo para Real do Mar. Samantha diz que está perfeito. Mirtes diz que Nancy já não vai poder interferir. Ângela guarda o dinheiro da doação que Isaac fez e o recibo, junto com os outros. À noite, na reunião do conselho, Samantha consegue com que os acionistas declarem improcedente as ações que o pai deixou para Ângela, a dela e as duas fundações. Eles cancelam a decisão de Geraldo e Samantha diz que então eles vão votar para que ela seja a nova diretora-geral do consórcio Vega. Um dos acionistas diz que não há necessidade de votar e a partir desse momento ela conta com todo o apoio deles. Dário fica sem reação. Félix coloca o seu plano em ação para tirar os moradores da vila e conseguir entrar na casa de Ângela e pegar o dinheiro e os recibos das doações para a fundação. Ângela fica assustada ao escutar os gritos dos moradores, sendo tirados das suas casas por policiais que Félix comprou. Leonardo consegue falar com Úrsula. Úrsula diz que conhece a mãe dele e o passado dela. Leonardo pergunta se ela tinha em seu poder uma carta que falava sobre o passado da mãe dele. Úrsula diz que tinha, mas a vendeu. Leonardo pergunta se ela não ficou com nenhuma cópia ou se poderia lhe dizer o conteúdo e diz que está disposto a pagar.